Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia. O Senhor nos concede mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Sua presença, louvando, adorando e bendizendo o Seu santo nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais um dia na Tua presença, mais uma vez que as Suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Somos gratos, Pai querido, pelo privilégio de podermos adorar o único Deus vivo, por termos sido despertos desta vida, Pai querido, pecaminosa, e podermos, Pai querido, começar todo o processo de cura dentro dos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos guie, fale conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta bendita oportunidade de estarmos na sua casa. Amém. Nós precisamos de ensinamentos, precisamos saber como agir. Cada vez mais o discernimento ele vai ser necessário. As coisas elas estão mudando de uma forma muito rápida. Tenho reparado com a minha esposa que as rádios elas têm tocado cada vez mais músicas que invocam deuses da Umbanda. É uma coisa que, se você começar a reparar nas músicas, um Ileaê, um Iloiô, alguma coisa desse tipo, ou então nominalmente o nome das divindades, tem sido feito isso com uma grande frequência. Eu entendo que é claramente o conceito de amortecimento dos nossos ouvidos para que nós acostumemos com isso, como com o homossexualismo, como com as atrocidades, com as violências. É algo que nós, como seres humanos, nós temos este problema. Quando nós somos expostos diversas vezes à mesma condição, nós nos acostumamos com isso. Então, 30 anos atrás, quando você viu uma notícia na televisão de uma violência, de um assassinato brutal, era algo que as pessoas ficavam chocadas. Agora não é comum. Você passa e troca de canal, não chama mais a tua atenção. Isso é uma característica que veio sobre o homem através do pecado. Se você não tiver discernimento, você vai se enganar. Cada vez mais a teologia vai ser pervertida. Estávamos no retiro esse fim de semana passado e um pastor ele falou uma frase lá que eu falei, nossa, que legal. Ele falou assim que ele passou na frente de uma igreja dessas grandes e estava escrito assim, pare de sofrer. E ele parou e na hora que ele olhou aquilo, uma coisa tão aparentemente inocente, tão convidativa, ele pensou consigo, não poderia ser uma mentira maior, um atrativo mais enganoso, porque o que uma igreja dessa está chamando as pessoas para o mundo que procura a falta do sofrimento. Nós vamos sofrer. Se tem uma coisa que é garantida para você dentro do cristianismo, não é prosperidade, não é felicidade, mas é sofrimento. Você procurar fazer o que é certo, você apenas procurar pensar o que é certo, vai gerar uma série de incômodos. O propósito de nós trabalharmos essa temática, que é uma temática longa, eu ainda não sei se a gente vai de cabo a rabo, se for é uns 3 anos brincando nessas perguntas, porque são muitos elementos que fazem com que os tijolinhos da nossa teologia, que estão danificados, ou que são podres, ou que não deveriam estar ali, eles vão ser substituídos por tijolinhos corretos. Cada vez mais a sua base cristã vai ficar mais firme, mais sólida, mas não quer dizer que o vento não vai bater. Semana passada nós trabalhamos a primeira pergunta, começamos a segunda pergunta no segundo período, que é: que regra Deus nos deu para nos dirigir da maneira de glorificar e gozar? E a resposta é a palavra de Deus. A palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E ela é a única regra
para nos dirigir na maneira de glorificar e gozar. Não é o coaching, não é a filosofia, não é o pensamento, não é a minha ideologia, não é a razão social. As pessoas que chegaram um pouco mais cedo entreguei um folhetim. Nós vamos nós já estamos, na verdade, envolvidos dentro de um projeto de uma igreja parceira nossa, que ela fala em a gente oferecer não só cesta básica, mas também carne, proteína, tá? Nós brasileiros, e a Chile ela apontou muito bem, que nós brasileiros temos o costume de comer carne nas refeições, a menos que a pessoa ela seja vegetariana ou vegana, tá? Naturalmente nós precisamos de alguma carne, parece que fica faltando. Eu lembro que quando a minha mãe ela fazia uma sopa, e eu falava, tá bom, mas cadê o bife? Então é um costume nosso, e não é só nós que temos uma condição social melhor, que temos direito. Esse projeto ele vem trazendo essa condição de poder abençoar vidas também com carne, para variar e colocar dentro da gestão da tesouraria. Então saiba que esses recursos, se você confia no meu trabalho, esses recursos eles vão ser direcionados de uma maneira muito sincera e muito correta para os canais devidos. Tá, mas mesmo esse projeto não é a maneira primária ou mais importante de glorificarmos a Deus. Você pode ser uma pessoa extremamente ativa, uma igreja pode ser extremamente ativa, mas a palavra de Deus ela define o que é que nós temos que fazer e como nós devemos agir para que o nome dele seja glorificado e para que nós possamos gozar dele para sempre. Foi aquela música que nós cantamos, que Deus velará por ti até o fim, entendeu? Essa condição é uma condição de nós agirmos buscando sempre a ação na glorificação. E nós tratamos o sentido da palavra regra. O ser humano não gosta de regra. Cristão não gosta de regra. Mas existem regras. Existem regras no parquinho da infância lá, que a Júlia vá. Existem regras no teu trabalho. Existem regras no seu lazer. Existem regras. O cristianismo também é pautado por regras pautadas nas Escrituras. Por que é necessário ter uma regra assim? E nós meditamos exatamente porque o homem ele precisa de um norte. Nós sempre precisamos de norte. Quando a gente vê aquele filme daquelas caravelas, as pessoas elas partem com um norte. Você tem que ter na sua vida não planos exuberantes, mas você precisa ter um norte. Qual que é o propósito da sua vida? Se você realmente entende que o propósito da sua vida é glorificar a Deus, você tem que olhar para as coisas como oportunidades. Hoje eu compartilhei lá do Glorify a frasezinha, deixa eu ver como é que é mesmo. Achei bem interessante. Fala assim: cada segundo que você passa desejando que Deus lhe tire de uma situação difícil é uma oportunidade perdida de crescimento, de superação. Nós como filhos de Deus, nós somos expostos todo dia, todo tempo. E não é porque o diabo está tomando conta, não é porque o governo mudou, ou porque a direita não está na frente, não tem nada disso. Nós temos um Deus que proporciona para nós desafios diários, às vezes a cada 10 minutos, a cada 1 hora, mas Ele está sempre proporcionando isso, e para isso nós precisamos de regras. Essas regras são aquelas que vão nos dar a direção. Terceira pergunta que nós fizemos é o que queremos dizer quando declaramos que as Escrituras são a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, exceto a Bíblia que tem comentários, eu não gosto de Bíblia com comentário, porque comentário é humano. E nós, como seres humanos, nós quando olhamos um livro escrito Bíblia Sagrada, parece que tudo que está dentro dele é sagrado, nem tudo que está lá dentro é sagrado. Porque os textos bíblicos eles são inspirados por Deus, mas os comentários não são. Podem ser benditos e podem não ser benditos. E hoje a gente já começa com a quarta pergunta dentro desse tema. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é verdade? Isso é uma premissa que você tem que definir na sua vida. Eu tenho falado bastante sobre condições de premissa. Então quando você parte para trabalhar ou para ler algo, você tem que ter elementos na sua mente. Se você nunca leu a Bíblia, você não está apto a ler nenhum tipo de livro cristão, porque senão você vai ler segundo a ótica do autor. Mas se você tem a leitura das Escrituras Sagradas como algo diligente na sua vida, quando você lê um texto, lê um livro, você pode falar assim: esse livro está certo, esse livro está errado. Então, para algumas pessoas, por exemplo, já trabalhei o livro da ira, e lá no livro o cara vem e fala para mim que tem ira humana que é santa, e ele está errado, porque toda a nossa ação é pecaminosa, e a minha ira
a menos que seja algo sobrenatural, extraordinário do Senhor, Ele vai sempre privilegiar a minha satisfação. E a pessoa falou, mas está escrito. Eu falei, mas aí não é Bíblia. Você tem que sempre olhar segundo a ótica das Escrituras. Qualquer livro, você tem que olhar segundo a ótica das Escrituras. E a primeira coisa que você precisa definir é: a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Se você cair no âmbito do contém, tudo pode. Eu posso dizer que eu posso mandar fazer lá com a Diene lá 1000 lencinhos escrito com uma frase bíblica que manda você colocar no travesseiro e fala, isso aí é abençoado, porque a palavra de Deus diz que Paulo, em certo momento do seu ministério, ele mandou um lenço, mandou vestes para o cara e o cara foi curado. Eu posso simplesmente tirar o contexto do texto, porque a Bíblia para mim, ela é algo que contém a palavra de Deus e não o que é. Se com isso essas pessoas querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, ela é verdade. Mas se querem dizer que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia e que o restante das Escrituras é formada por palavras de homens, isso é uma mentira. Não existem, de Gênesis a Apocalipse, nos escritos originais, nas traduções fiéis, palavras de homens. Não existe. Mas pastor Paulo, tem uma passagem lá de Paulo que fala assim, não digo o Senhor, mas eu. Mesmo ali, ele está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Você pode confiar nas Escrituras. Por isso que os tempos que estão vindo são tempos de extrema perseguição. E se você não estiver apoiado nas Escrituras, você vai ficar choramingando, e você vai desfalecer e ficar pelo caminho. Se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, se é uma pessoa que tem 10, 20, 30 anos de Jesus, não muda nada. A chapa vai esquentar. A única saída, não para você se afastar ou ser isento do problema, não. Para você suportar a luta, são as Escrituras Sagradas. Ou se propõe com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções dela aplicáveis ao ouvinte, também é uma outra mentira. A palavra ela se torna verdadeira só quando o Espírito Santo atesta no meu coração que aquilo é verdade. Mentira. E as pessoas elas ficam querendo medir a ação de Deus ou das Escrituras a partir dos seus próprios corações. Se eu estou passando um revés, como a família do Felipe está passando, morreu um ente querido, pessoa querida, então eu olho e falo assim, não, nesse momento Deus não está no controle, porque eu estou sentindo dor, eu estou sofrendo. Somente quando o Espírito Santo me trouxer consolo, aí essa palavra é verdadeira. Nós cantamos 3 hinos que falam de dor, que falam de confiança, que falam de dificuldade, para pessoas que não têm a palavra de Deus como verdadeiro, como algo que é a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo ele se apresenta, eu sou. Estão buscando quem? Monte do Getsemane. Jesus Cristo, eu sou. Moisés no deserto. Se aproxima, Moisés, mas tira a sandália, que você está em terra santa. Vai e fala que o eu sou mandou você. Por isso que a palavra ela não contém, ela é. O verbo ser ele deveria ser utilizado por nós com muito cuidado. Já falei para vocês que vi uma exposição de um pastor que aquilo ali realmente mudou. A gente não deveria usar o verbo ser para nada a não ser Jesus Cristo, nada a não ser Deus. Eu não sou seu pastor, eu estou seu pastor, até quando Jesus o permitiu. Eu não sou marido da Rosângela, eu estou. Nós não sabemos o que as coisas vão acontecer, mas quando nós pensamos em Deus, nós temos que ter a certeza que Ele é, a palavra dEle é, os textos bíblicos são no sentido de passado, presente e futuro, porque o nosso Deus Ele é atemporal. Quando o nosso breve catecismo de Westminster fala da palavra de Deus, quer dizer aquilo que os nossos padrões têm significado historicamente. Isto é, que a Bíblia é a palavra de Deus, tanto em seu conteúdo, como em sua forma,
de modo que nada há nela que Deus não quisesse ali, e o inverso, que ela contém tudo que o Senhor quis que estivesse nela contigo. São dois pensamentos. Aqui nas Escrituras não tem nada que não é para não estar. E também, tudo que tem que estar, está aqui. Você fecha, você cerca a história, nada mais entra, nada mais pode fazer parte. Não há mais uma revelação, não há mais um entendimento, não há mais uma capacitação, não há mais nada a se acrescentar às Escrituras Sagradas. Mas nós estamos numa época diferente, a palavra ela tem que ser traduzida de uma forma diferente. Não, é exatamente do jeito que é. O problema está na interpretação dos seres humanos. É diferente. Eu olho para as coisas e puxo para o meu lado. Eu quero que as mulheres não usem maquiagem. Aí eu pego um versículo, tiro do contexto, como ninguém lê, ninguém medita. Aí as pessoas, os pastores, eles ficam todos poderosos e falam, e as pessoas elas têm que aceitar. Você não tem que aceitar nada. Nunca fique em um lugar que você tem que aceitar de uma forma que eu não posso contestar. Não existe isso. Um dos primeiros sinais de uma liderança comprometida dentro do cristianismo é não aceitar questionamento. Não aceitar ou dizer você está errado. Quinta pergunta: visto que esta palavra de Deus deve ser a nossa única regra, como podemos saber que é a palavra de Deus? E todo o nosso estudo é exatamente em cima disso. Não é apenas uma definição, não é apenas, porque é, engole aí. Não é nada disso. Nós temos que construir o nosso cristianismo, e isso é uma construção tijolo por tijolo, dia após dia. Por isso que quando eu falo para os meus discipulados, olha, você precisa ler pelo menos um capítulo por dia. E aí uns fariseus, quando chega no dia do aconselhamento, e aí leu os 7 capítulos, li, mas ele leu no último dia, porque ele achou que tinha que dar uma satisfação para mim. Deixou de se alimentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e aí faz apenas para cumprir uma regra, uma tabela. E é claro que a palavra tem o seu efeito, mas aquele conta-gotas, aquele ensino não é feito, e a pessoa ela lida grande parte da semana apenas através do seu próprio coração. Sabemos isso por nossa simples aceitação da afirmação de Deus, de que ela é a palavra de Deus e que é perfeita. E através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra Cristo como nosso Salvador, e traz a convicção ao nosso coração de que a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e nós aceitamos pela fé. Mas a nossa fé não é uma fé burra. O que é uma fé burra? Eu aceito porque aceito. Apesar de nós entendermos que eu creio que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus pela fé, mas a minha fé não é uma fé boa. O Senhor tem me ensinado todo o caminhar. Eu tenho meditado e Ele tem falado comigo. Ele tem trazido ensinamentos, tem me colocado posicionamentos. Se eu vou seguir ou não é outra coisa. Então, há mais de 10, 15 anos atrás, o nosso pastor ele falou assim: tem sempre moedinhas no carro para abençoar pessoas. Sempre. A pessoa pediu, não importa o que ela vai fazer, dê, abençoe. E aí, nós temos feito isso como uma prática. Então, toda vez que você deposita moedinhas aqui, eu pego todas essas moedinhas, somo elas, coloco lá no meu cofrinho do meu carro, porque eu não tenho como depositar, e o que eu faço? Transformo e completo para dar uma nota. Essa semana a Rosângela falou para mim assim: Paulo, você já reparou que moeda não dá para comprar nada? Eu falei: é mesmo, né? E ela falou para mim assim: vamos colocar notas de 2 no nosso carro, porque a gente não tem notas de 1. O que eu fiz? Fui lá e peguei das suas ofertas de 2, completei, tenho pelo menos para abençoar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Colocar lá para abençoar. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vou fazer, estou falando de uma coisa que eu faço, porque eu entendo que a palavra de Deus diz que ela não muda, e Jesus Cristo diz que sempre vai haver pobres. E quando nós damos um copo de água para aquele que está com sede, é como se nós estivéssemos dando para o Senhor. Se nós visitarmos uma pessoa enferma, é como se estivéssemos visitando o Senhor.
Se nós formos numa cadeia e nós visitarmos um presidiário, é como se estivéssemos visitando um Senhor. Então, se você entende isso, e você abençoa, e você entrega, o que acontece é que, porque nós temos um Deus que não é louco, o seu Deus não é louco, Ele não é pirado, Ele não cheira alguma droga, não, Ele é uma pessoa, um ser que Ele é inteligente, Ele vai falar assim: se o meu filho, ele abençoa o próximo, por que eu não vou abençoar mais ele? Agora, se você começar a olhar para si, o seu umbigo, e apenas para você, ele vai te ensinar a lição de uma outra maneira. Não estou falando isso para você trazer dinheiro para a igreja, você sabe que não é a minha pegada, tá? Falo sim, ensino, exorto, repreendo, porque eu quero ver você bem. O meu objetivo é esse. Quando eu faço a minha oração, na hora dos dízimos e ofertas, eu quero que você medite, que você tenha comida durante todos os dias, que você tenha um teto sobre a sua cabeça. Para de ser miserável. É muito legal você ficar postando foto na academia, na piscina, você postar foto no passeio, e isso é bendito de Deus, mas e como é que você faz? Júlia, o tio está falando, fala baixo. Pastor. Tá? Não é o tio, é o pastor. Tá, obrigado. O pastor está falando. Então nós temos que parar de ser miseráveis com a nossa vida, porque Deus tem nos concedido muito e nós retemos. Mas para postar foto na academia, bombando, malhando, beleza, eu tenho dinheiro para isso, mas para ajudar as pessoas eu não tenho. Se você faz assim, porque você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus pela aceitação da afirmação de Deus, de que ela é a palavra de Deus e que ela é perfeita. E o Espírito Santo nos mostra como Cristo, como nosso Salvador, e traz a convicção ao nosso coração de que nós a aceitamos pela fé. Mas não é só aquilo que me beneficia, é tudo o que tem nas Escrituras. É o nosso compromisso da leitura, é a nossa meditação, o nosso crescimento. Você tem um compromisso com Deus de crescer. Não é só a vinda dominical. Vinda dominical é um passo. Mas se você não aplica isso na sua vida, você está perdendo tempo. Nós estamos começando agora o esquenta do carnaval. Não venha para a igreja. Vá para os esquenta. Porque pelo menos você não vai ser culpado daquilo que você deixou de ouvir. Mas se você está nas escrituras, na palavra de Deus, você está ouvindo, põe em prática. Não fique apenas como uma mula que ouve e não põe em prática. A palavra de Deus fala das pessoas que são como uma mula, sem entendimento. Você não é uma mula. Você não é uma mula. A confissão de Westminster nos ensina que a nossa plena segurança de ser a Bíblia infalível e ter a autoridade de Deus é obra do Espírito Santo em nosso coração. A palavra de Deus ela tem autoridade. Quando Jesus Cristo falava, Ele não falava como qualquer homem. Ele falava e era reconhecido como tal, como alguém que fala como tendo autoridade. É estranho que tantas vezes o cristão que reconhece o fato teológico da autoridade da Escritura é a própria pessoa que não vive essa autoridade como deveria. Eu falei algumas dessas coisas para você. Deus tem dado para você dons. Você acha que os dons que Deus deu para você são só para você ganhar dinheiro? Realmente você acha que Deus ele investiu no seu curso de administração, como é o meu caso, no curso de direito da Chile, no negócio de comércio de vocês, na parte de advocacia, de direito, de qualquer coisa? Será que Deus ele fez isso somente para você ter uma vida tranquila e abençoada? Você realmente acha isso? É estranho que tantas vezes o cristão que reconhece o fato teológico da autoridade da Escritura é a própria pessoa que não vive sob essa autoridade como deveria. O Senhor nos abençoa. O Senhor tem me abençoado muito. Me abençoado muito. Toda coisa que eu me proponho a ajudar sempre tem que ter a função missional. Isso para mim é a regra. Tá? Mesmo assim, eu tenho me preocupado em relação às coisas que têm aparecido, para que eu não demande tempo em coisas que o Senhor não quer. E eu tenho me esforçado em abençoar, em ser abençoado, e alguns de vocês aqui também têm feito isso. Abençoado com os seus dons.
Há hoje uma grande necessidade de crentes que não só creiam na autoridade da Bíblia, mas que também vivam conforme a Escritura os manda viver. Muitos já disseram que um dos lugares mais difíceis para o cristão que crê na Bíblia viver de maneira consistente com a palavra de Deus é dentro de um seminário conservador. Isso poderá surpreender, mas frequentemente é verdade. Você está num seminário em que você é impactado pela palavra 24 horas por dia, não tive esse privilégio, deve ser o local mais difícil para viver. Mas não é a minha realidade, é a sua realidade. E nós temos porções da palavra que são colocadas nas nossas vidas, e apesar de nós não estarmos no seminário imersos lá, nós temos a possibilidade de ouvir a voz de Deus todos os dias e aplicar essa palavra de Deus todos os dias. Se você não lê as Escrituras, não tem o que você aplicar. Você vai aplicar apenas o seu coração. Por isso que há tantos cristãos não cristãos, tantos cristãos não praticantes. Nós nunca tivemos tantos cristãos no Brasil, no mundo. Talvez nós sejamos a geração de cristãos mais pobre, mais fraca, com mais alimentos e mais fraca. Nós conseguimos dividir o nosso coração e a nossa mente em compartimentos. Então, enquanto eu estou na igreja, eu estou aqui com um olhar assim espiritual, estou prestando atenção. Falei para a Júlia ficar quietinha, ela entende, você viu que ela ficou quieta? É interessante isso, né? Mas quando eu vou para o mundo, quando eu estou trabalhando, eu consigo olhar para uma mulher com desejo mesmo estando casada. Eu consigo executar o meu trabalho e o meu labor colocando Deus de lado. E muitas vezes a Rosângela olha para mim e fala assim: nós nunca podemos esquecer Cristo. Cristo não pode sair da equação, mas nós tiramos. Talvez a gente faça aquela equação, né? 1x mais 2 é igual a tanto. A gente coloca Deus depois do igual. Porque, olha, que o resultado não é o que nós queremos, a gente invoca a função de Cristo para Ele nos ajudar e nos abençoar. Um professor de seminário teológico comentou certa vez que talvez fosse porque lá há um estudo concentrado da teologia, mas insuficiente estudo devocional concentrado de Jesus Cristo nas Escrituras. E apesar de nós acharmos que esses seminários são lugares santos, se você conversa com as pessoas, é onde tem tanta promiscuidade. O pastor Ayrton, ele me contou uma vez que ele fazia um seminário presbiteriano, e ele disse que havia um local que era uma biblioteca, e aí o reitor daquele seminário decidiu mudar, pela preocupação com o tempo devocional das pessoas com Deus, em transformar numa sala de oração. Ele transferiu a biblioteca para um lugar. E ele continuou tocando a vida dele. Um dia ele falou assim: eu vou lá para aquela sala e orar. Quando ele chegou lá, os seminaristas, eles tinham colocado uma televisão, colocado um videocassete, e estavam vendo um filme pornográfico, sexo explícito, dentro do seminário. Dentro do seminário. Você entende que você tem que tomar cuidado para quem você fala amém? Você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Será que uma pessoa como essa, quando sai do seminário, ela vai conseguir passar para você a palavra de Deus de uma forma plena? Entenda que eu não sou santo, no sentido de não pecar. Já falei para você que o maior pecador a seguir sou eu, e eu estou a quilômetros de distância de você nos seus pecados. Mas eu procuro lutar contra os meus pecados. Não é a condição de você simplesmente deixar a condição ir, e eu deixo a vida me levar e a vida leva eu, e esse é o conceito do inferno. E lá no retiro, eu estava com um grupo de rapazes, que é um outro ministério que nós apoiamos, é o ministério do Pure Life, que é um ministério para pessoas que têm problemas de distúrbios de sexualidade. E eu estava lá, sentei lá ouvindo eles falando. Eles pediram para eu falar alguma coisa, e eu falei algumas coisas, falei para eles assim: vocês sabem a música do Zeca Pagodinho? Todo mundo sabe. Deixa a vida me levar. Pois é, ser cristão é exatamente o contrário. Não deixe a vida te levar. Seja uma pedra. Tente lutar aí contra a correnteza. Eles ficam me olhando. É possível que aquilo que acontece em diversos seminários nossos seja igualmente verdade em muitas das nossas igrejas. Servimos aos nossos credos com os lábios, mas nem sempre servimos ao nosso Salvador com o coração. Você pode até parecer cristão aos meus olhos,
Mas quando você está junto de Deus, ou você está sozinho, o que passa na tua cabeça? Quando você está no tribunal, quando você está vendendo suas flores, quando você está entregando alguma coisa, quando você está fazendo sua corrida de Uber, o que você pensa? O que você faz? Quando seus olhos se fecham, você está na sua cama e Deus ele está junto contigo, porque nós cantamos que Deus é o nosso Deus conosco, o Deus Emmanuel. O que passa na sua mente? Fora do âmbito religioso, o que você faz? Nossa igreja sofre com muitos problemas. São as influências de uma teologia subjetiva, onde o homem se torna juiz da Escritura. É o clamor que vem sendo levantado contra a posição conservadora. É a ênfase da unidade organizacional. Nós temos cada vez mais sido forçados a olhar para as Escrituras de uma forma social. Eu e Rosângela estávamos num evento, há um tempo atrás, e tinha um pastor com a sua esposa, e eles falando sobre a condição conservadora como uma coisa ridícula. Como que as pessoas elas continuam pensando dessa maneira? A Bíblia ela tem que ser atualizada. Eu olhava para eles, no meu íntimo eu orava assim, eu falava, Senhor, tem misericórdia. A Rosângela estava por perto, ela saiu, e eu continuei ouvindo, e a esposa daquele pastor reivindicando uma autoridade que ela não tem. Quando a Vânia chegou aqui, ela é uma pessoa muito ativa na igreja dela. Ela perguntou para mim assim, quando será que eu vou pregar no púlpito? Eu falei para ela assim, na igreja nunca. Mas tenha isso, não é como uma agressão contra você, é um cuidado. Falei para ela, é tempo de você sentar e ouvir. É tempo de você ser cuidado. Entende? Você tem que entender que o papel que você tem que desenvolver, que cada um de nós temos que desenvolver, é o papel que o Senhor colocou. Não queira entrar numa seara que não é sua. Não tente colher frutos que você não foi comissionado a fazer. Não participe de guerras que você não tem que participar. Ontem mesmo eu acordei indignado com uma situação, falei com a minha esposa, eu falei, estou incomodado com essa situação, estou incomodado. Aí liguei para um, não consegui falar, falei com o líder do ministério que eu dou suporte, e ele falou assim, não é assim, é assim, assado. Eu falei assim, pensei comigo, Deus, se o Senhor colocou ele como meu líder, o Senhor está falando que eu não tenho que entrar nessa briga, eu não vou entrar, a menos que o Senhor mande. Não entre em guerras que você não é chamado para guerrear. Não entre. Porque se você entrar em guerras que você não foi chamado para guerrear, você pode morrer. No mínimo ferido você vai ser. Você vai gerar no seu coração frustração, indignação, amargura, raiz de amargura no seu coração. E você vai culpar Deus, sendo que o culpado é você. Nossa igreja hoje sofre muitos problemas. São influências de uma teologia subjetiva. Tudo isso deve nos motivar a um reexame da nossa posição com respeito à autoridade da Bíblia. Durante esse exame devemos reconhecer que a Bíblia requer de nós um alto padrão de santidade pessoal. É bom poder dizer que cremos em nossos padrões. É bom poder dizer que temos uma grande herança dos nossos pais da reforma. O ensinamento para você, ele é um copo de água, você colocar uma colher de açúcar. Você vê os grãos do açúcar. Mas conforme você vai mexendo aquela água vai absorvendo, vai diluindo o açúcar, e daqui a pouco você olha para aquela água e você não sabe se ela tem açúcar ou não tem. Nós temos diluído essa palavra porque nós não temos colocado em prática. Nós não temos culto segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado. Nós temos os ensinamentos de Deus um dia na semana, para que você possa ter tempo para meditar, ver se aquilo realmente vem de Deus. Se não veio do meu coração amargurado, porque a minha filha não fez o que eu quis, ou porque o meu negócio não deu certo, mas que algo veio de Deus. E se isso é verdade, você colocar em prática. A autoridade da Bíblia é tão eficaz, tão válida em nossa prática como em nossos princípios. O grande perigo é que esteja sendo rebaixado ao nível da mentalidade cristã com respeito ao cristianismo prático. Se você mede o cristianismo, a leitura das Escrituras, ou melhor, se você lê o cristianismo, a palavra escrita,
através dos resultados da sua vida ou do seu conhecimento e crescimento, a palavra ela não é mutável. Não é porque não está dando certo para você que ela é mentira. Casais, eles me buscam e procuram com reclamação em relação aos seus cônjuges. Eu não estou falando nada direcionado, porque essa semana eu falei com uns 4, 5 casais. Um falando do cônjuge, outro fala do cônjuge, e eu falo assim: saiba que casamento não é fácil. Se Deus assim me permitir, estarei fazendo 20 anos com a minha querida, amada Rosângela. Mas saiba que 20 anos de casado não se constrói assim. Nós já tivemos muitos arroxos, muitas pedras, muitas frases, muitas discussões, muitas vontades de pegar a coisa e ir embora. Pela graça de Deus, a gente continua. Sabe que você não vai fazer 20 anos de casado se você continuar olhando para você. Se você continuar olhando para a sua vida e para os seus desejos. E não estou falando só para casados, eu estou falando em relação à ação da palavra sobre a vida de qualquer um. Ah, pastor, isso não é para mim, eu sou casado. Não é isso. A palavra de Deus ela é verdadeira em todos os âmbitos da nossa vida. E nós temos que entender isso. Nós temos que estabelecer pontos verdadeiros para nós nas Escrituras e nós temos que nos apoiar nisso. Quando a Bíblia ela fala algo e o mundo te der a rasteira, você continua confiando em Deus, mesmo quando a vida te golpeia, aflige e fere. O grande perigo é que você esteja baixando esta eficácia das Escrituras devido ao seu entendimento e ao seu pensamento. O perigo é que caia no viver diário pessoal, uma coisa mecânica. O perigo é que caia nas concessões que fazemos àqueles que negam a fé, que a negam em suas ações e alvos, senão na sua declaração de fé. Pessoas elas colocam a sua confiança no que elas acreditam e no que a Bíblia diz. Então eu acho que tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou lá e faço um mau negócio e acho que Deus é o responsável em relação a isso. Não, o responsável é você. Você não parou para ponderar, você não parou para pensar, você agiu através das suas emoções. O viver separado do cristão, de acordo com a autoridade das Escrituras, não está acontecendo como deveria. Apesar de Paulo falar com uma igreja santa, você não tem agido como santo. Não é santo de se abster. Pelo contrário, é santo de se envolver. Se envolver nas coisas do mundo, mas com a visão cristã. Dedicar o seu tempo para as coisas do Senhor. Tem um escritor muito famoso, creio que falecido, J. Packer, diz: aceitar a autoridade da Escritura significa estar disposto na prática, primeiro a crer no que ele ensina, e depois aplicar seu ensino em nós mesmos, para a nossa correção e direção. E aí eu complemento, para depois você ensinar os outros. Nesse retiro, eu vi o pastor Ayrton lá, com os membros da igreja dele, e eles falavam, depois de ler um texto bíblico, ele falava assim: que eu creia, que eu proclame e que eu viva. E eu fui perguntar para ele, né? De onde ele tirou aquilo? E ele falou para mim assim: Neemias, livro de Neemias, ele fala exatamente a oração de Neemias em relação às Escrituras. Que eu leia, que eu creia, que eu consiga proclamar aquilo que eu crio e entendi, e que eu também viva. Eu não seja uma pessoa que só proclame, mas que não viva. Temos uma regra pela qual podemos glorificar a Deus e gozá-lo. Talvez devamos lembrar que a Escritura ela é útil só para a doutrina. Não só para a doutrina, mas também para a educação na justiça. Quando ele fala que a Escritura ela é perfeita, ele fala que a palavra de Deus ela é útil para que nós tenhamos um norte, que essa doutrina realmente possa nos instruir, mas também que nós possamos ser educados na justiça. E a justiça nada mais é do que a colocação em prática do que nós ouvimos, do que nós entendemos. O que você já tem de cristianismo no seu coração, de conhecimento das Escrituras, seria suficiente. Eu falo sem nenhum temor no coração, ou melhor, com todo o temor no coração. Se você
aplicar individualmente o que Deus já te ensinou, acabou. Não tem força das trevas que resista. Vai ser deflagrado um novo avivamento. O Brasil vai ser realmente de Cristo. E a partir de Cristo nós vamos poder cumprir a palavra de que o Brasil é um celeiro de missionários. Bom, pastor, mas através da minha vida? Então eu vou ter que abandonar o meu trabalho? Só de você colocar em prática o que você já sabe, já é suficiente. E ouso dizer que se a Júlia, nessa pequena idade dela, o que ela tem ouvido, porque pode ser que ela está brincando, mas ela está ouvindo. Se ela começar a colocar em prática o que ela tem ouvido, o mundo vai ser diferente. Esse é o grande desafio que nós temos. Aplicar aquilo que nós aprendemos. Quando crianças nós passávamos pela escola e o professor falava assim, olha, faça a lição da página 32, exercícios A, B, C e D. E você ia para casa bravo, eu pelo menos ia, poxa, eu quero brincar, tal. E aí você ia fazer os seus exercícios. E aí acontecia uma coisa maravilhosa. Quando na outra aula você encontrava o seu professor, ele dava continuidade na matéria, você entendia o que ele estava falando, porque você colocou em prática. Vamos para o nosso intervalo. Nós estaremos retornando às 15 para as 11, se Deus assim o permitir. Agradeço você pela sua paciência e que o Senhor Ele possa convencer você a colocar em prática tudo que nós estamos falando. E eu também. Em nome de Jesus, amém.